Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar então vendo o gênero post, que nós começamos a ver na aula passada, só relembrando que a gente viu dentro da temática que nós já estávamos trabalhando lá na unidade passada do infográfico, que nós trabalhamos lá com o texto, né, o livro e o filme Perdido em Marte, lá do Andy Weir. Então a gente viu um pouquinho dessa questão do post lá, já que começou assim, né, dessa forma que começou, que se originou a história do livro e posteriormente, né, do filme, em que o Andy Weir postava, então, no blog dele, esses mini capítulos do livro, e ele foi sendo ajudado por várias pessoas que iam comentando estes posts, né, dele, até que daí virou o livro e virou um sucesso. Bom, na aula de hoje nós vamos iniciar então na página 30, na proposta 6, intitulada Postagem sobre os gatos de Siracusa. Partimos de Marte diretamente para a Terra, levados pela crônica que nos conta como os gatos podem nos ajudar a entender as cidades. Só relembrando, crônica é aquele texto que tem uma narrativa curta, que trabalha temas do cotidiano, que traz muitas reflexões, é feita por meio de uma linguagem coloquial, que nós usamos então mais no nosso dia a dia, tá? Então eu já passei essa definição na aula passada e agora só estou retomando para que possamos dar continuidade aqui na atividade. Então, o título da crônica é Como os gatos podem nos ajudar a entender as cidades. Eles compartilham as cidades e são cidadãos livres e bem adaptados. Então, eu vou fazer a leitura rapidamente, porque não é um texto tão simples assim que a gente possa entender. Então, vamos lá. Também esqueci de falar para vocês que eu optei por colocar as páginas 30 e 31 alinhadas aqui no mesmo slide para que a gente já possa ir fazendo a leitura e observando os comentários que a gente tem ali no glossário, tá? Então vamos lá. Como os gatos podem nos ajudar a entender as cidades? Eles compartilham as cidades e são cidadãos livres e bem adaptados. É certo que nós, humanos, fazemos cidades à nossa imagem e semelhança, com erros e acertos, belezas e feiuras, delícias e horrores. Para tanto, não há como não cometer a apropriação de um território, seguindo critérios mais ou menos aleatórios em alguns casos, mais pensados em outros. A fundação de uma cidade vai da condita urbe, e aí a gente vai ali do ladinho observar na página 31 o que vem a ser condita urbe. Olhem lá. É uma expressão latina que significa desde a fundação da cidade. Refere-se principalmente à numeração dos anos desde a fundação de Roma, na Itália, tradicionalmente fundada no ano 753 a.C. Então tá lá. A fundação de uma cidade vai da condita urbe, então desde a fundação da cidade de Rômulo e Remo, que, segundo a lenda, são dois irmãos gêmeos, um dos quais, o Rômulo, foi o fundador da cidade de Roma e foi seu primeiro rei. Isto é, fundada e não surgida. Então, ali está colocando o que está querendo dizer aqui? Que a gente, em muitos casos, o que acontece? A fundação da cidade, ela foi pensada, ela não foi assim, não surgiu do além, né? Ela foi construída. Daí até o genial X traçado por Lúcio Costa no Planalto Central brasileiro. E tá lá, Lúcio Costa, o plano piloto de Brasília no Distrito Federal foi elaborado por Lúcio Costa, vencedor do concurso em 1957, para o projeto urbanístico da nova capital. Teve sua forma inspirada pelo sinal da cruz. O formato da área é popularmente comparado ao de um avião. Lúcio Costa, entretanto, defendeu a tese de que a capital federal pudesse ser comparada a uma borboleta, rejeitando a comparação anterior.
Aí eu coloquei aqui uma imagem só para vocês familiarizarem sobre o que está sendo dito aqui a respeito do plano piloto, que eu confesso que eu não tinha conhecimento até então, assim, não tinha visualizado até então. Vamos continuar lá. Há cidades que convivem com seu território, e há as que o agridem com ferocidade e por isso pagam alto preço. Aqui então, gente, até então a gente está tendo o quê? Uma contextualização, fazendo ali uma comparação, uma alusão histórica, né? Então, pensando historicamente no surgimento aqui da nossa, de Brasília, no surgimento lá de Roma, para mostrar para a gente o quê? Os impactos que nós podemos ter, nós, enquanto seres humanos, na natureza, tá? Esse é o foco, por enquanto, que a gente observa nessa crônica. Em qualquer caso, a natureza não desiste de sua propriedade. Uma fresta na calçada e surge um capinzinho verde. Um terreno abandonado por alguns anos e crescem árvores de espécies nativas. Entre os reapropriadores, há também outros seres vivos, afeiçoados e adaptados para sobreviver à hostilidade humana urbana. As aves, com sua mobilidade, são talvez as mais bem adaptadas, mas desde ratos, dizem que uma cidade tem mais desses habitantes no subsolo que nas construções à superfície, até nossos cordiais amigos cães e gatos são uma presença diferenciada da humana em qualquer lugar. Então, aqui a gente tem essa comparação da nossa presença e da presença dos animais no mesmo ambiente, tá? No caso, a natureza, porque, querendo ou não, existia a natureza e depois que nós fomos construindo, né, em cima dessa existência e deixando muitas vezes de existir, né, para que a gente pudesse construir. A presença felina, então a gente já viu que o foco seriam os gatos pelo título, né? A presença felina é sempre charmosa, alegre, bonita e, infelizmente, cada vez mais rara. Estará aí uma das razões para o perigoso aumento da população dos ratos. Lembrem-se das pestes negras, sempre no aguardo de um vacilo humano para atacar de novo. Gatos compartilham as cidades desde os primórdios da civilização. Chegaram a ser sagrados no Egito faraônico, lembram? Mas onde os vi como cidadãos livres e bem adaptados foi em Siracusa, na Itália. Ou Siracusa, não sei qual é a pronúncia correta. Frequentam a orla pedregosa da Ortígia, onde o mar está sempre para peixe, em pequenos grupos ou individualmente. Meditam como apreciadores do patrimônio cultural da humanidade nas ruínas de templos gregos com 2 milênios e meio de existência. Os homens os construíram e destruíram, eles apenas assistiram à nossa insensata troca de crenças. Dá vontade de dirigir aos gatos nossas crônicas, como o jesuíta Antônio Vieira. E aí a gente tem ali quem foi, né, o padre Antônio Vieira, né? Que veio para o Brasil, né, com 7 anos, na Companhia de Jesus e tornou-se conhecido como defensor dos índios e foi condenado pela Inquisição e preso durante 2 anos. Escreveu sermões polêmicos, cartas e profecias. Cansado dos ouvidos de mercador que lhe faziam os humanos, dirigiu um de seus sermões de 1654 aos peixes. Mudou o púlpito, mas não mudou a doutrina. Deixa as praças, vai às praias. Deixa a terra e vai ao mar. Já que não me querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Que me ouçam os gatos de Siracusa, e já me darei por satisfeito. Nos fins de tarde, nas praias, nas esplanadas, e são planícies, tá? Nas praças, marinas e ruelas que harmonizam sua bela cidade com o Mediterrâneo, são vistos filosofando tranquilamente de costas para a cidade, apreciando o pôr do sol no mar. Então, esse texto é do Ki Junior Imaguiri, ou Imaguire, não sei, né, qual é a pronúncia. Ele foi publicado na Gazeta do Povo, tá? Em 2017. Quer dizer,
tá aqui que o acesso foi em 2017, né? Não sei se a postagem do texto em si foi mesmo. Aí a gente tem uma imagem ali que a gente vê, né? Gato, que diz lá: um gato em Siracusa contempla sozinho o que foi uma das principais cidades da Magna Grécia. E ali em cima, gente, tem a biografia bem, né, resumida do Kim Maguire Jr., que ele é curitibano, ó, é paranaense, né? Arquiteto, mestre e doutor em História. Foi professor de arquitetura brasileira durante 35 anos e também é quadrinhólogo. Olha que legal a biografia dele. Bom, gente, então esse texto basicamente trata do quê? Dessa relação entre a natureza e o convívio conosco, humanos, e com os animais. Mas o foco é em qual animal? Nos gatos, né? Os gatos que, justamente por serem aparentemente, né? Porque na origem a gente sabe que os gatos não eram dóceis como são agora, porque eles foram domesticados. Mas e que em alguns lugares esses gatos têm desaparecido. Não na minha casa, né? Que vocês sabem que tem gato para todo lado, né? Mas é verdade isso que ele coloca. Por exemplo, na França, tudo que tem lá é relacionado a gato. Digo de lembrancinhas. Mas quando você transita pelas ruas, é muito difícil você encontrar gato. Você encontra muito cachorro, gato já não tem tanto. E a França é conhecida justamente também porque tem uma linha, né, uma linha férrea gigantesca, né? A maioria do transporte lá é focado no subsolo. Então, o que acontece? Tem uma grande concentração de ratos. Mas eu chamo a atenção para isso porque aqui no texto dele ele faz essa comparação, né? Que até a questão da peste negra, que tem a sua origem, né? Que era transmitido pelos ratos. Ele faz essa comparação de não ter tantos gatos e aí o que acontece? Proliferam outros animais. Então, basicamente, o que ele diz? Que o gato, olha ele ali tranquilamente respeitando o ambiente em que está. E nós, como seres humanos, não costumamos ter esse mesmo, como que eu posso dizer? Essa mesma atitude, esse mesmo respeito. Nós acabamos desmatando, acabamos nos apropriando da natureza, à torta e à direito, sem pensar nas consequências, muitas vezes sem planejar. E isso que é o grande problema. O problema não é construir, o problema é construir sem planejar. Sem planejamento, a gente pode colher os frutos positivos, mas principalmente negativos mais adiante, porque a natureza nos cobra. E a gente vê inúmeros exemplos disso. Sei que ficou bem longo o primeiro slide, mas vou tentar ser mais breve agora. É que eu achei necessário fazer a leitura, porque se fosse em sala nós faríamos a leitura mesmo, né? E comentaríamos. A diferença é que aqui eu comento sozinho, imaginando que vocês estão comentando comigo. Bom, na página 32. Após a leitura da crônica, reúnam-se em pequenos grupos para comentar o conteúdo do texto e estudar o glossário. Então, a gente já fez esse exercício. Qual é o tema da crônica de Kim Maguire Jr., ou Imaguire, não sei qual é a pronúncia? A vida dos gatos que habitam as cidades, a reapropriação do espaço urbano pela natureza, a viagem do autor a Siracusa, ou as formas de apropriação dos territórios para a construção de cidades. E aí vocês vão ter que observar o que predomina. Então, o que aparece várias vezes ao longo da crônica? Porque se vocês forem observar, todas essas informações estão na crônica, mas vocês vão ter que ver aquela que predomina, que aparece no início, no meio e no fim da crônica. Qual que é a ideia principal? Para daí vocês assinalarem. Depois lá, que fato inspirou o autor a produzir sua crônica? Lembrando lá que a crônica surge geralmente o quê? Da observação de algum fato do dia a dia ou de algo que você identificou e refletiu sobre aquilo, e aí você colocou aquelas informações, né, por meio de um texto narrativo curto. Como vocês viram, não era muito extenso o texto, é que a gente fez bastante comentários sobre. Eu fiz, né, na realidade. Então, pensando em tudo isso, o que ele observou que daí ele escreveu a crônica? É isso que vocês vão ter que ver, porque no texto aparece. No início do texto, o autor coloca seu ponto de vista afirmando:
É certo que nós humanos fazemos cidades à nossa imagem e semelhança, com erros e acertos, belezas e feiuras, delícias e horrores. Porque nós, seres humanos, temos tudo isso, né? Nós erramos, nós acertamos, nós somos bonitos e muitas vezes tem dia que a gente acorda se sentindo feio. Nós temos delícias no nosso dia a dia, mas também a gente tem que viver horrores. E então é a nossa imagem e semelhança por isso. A gente coloca na nossa criação, que são, né, as construções, né? A gente coloca aquilo que as construções de seja a construção física, seja a construção da cidade, tá? Aqui tá nos dois sentidos. A gente faz isso à nossa semelhança. Então, nem a gente acerta, mas a gente erra também. A gente constrói coisa bonita, mas a gente constrói coisa feia também. A gente constrói coisas que são maravilhosas, são deliciosas de se apreciar, mas também a gente constrói horrores. Lembra que eu acabei de falar, né? Que a gente colhe aquilo que a gente planta, uma hora ou outra, ou que desplanta, nesse caso, que desmata, né, na realidade. Mas, enfim, você concorda com o ponto de vista do cronista? Se sim ou se não, vocês têm que justificar. Então, por exemplo, eu não concordo, eu acho que a gente constrói as coisas como elas têm que ser construídas mesmo, e não acho que exista tanto erro assim, ok? Ou então, não, eu super concordo com o Ki Maguire Júnior, porque realmente a gente construiu muita coisa linda ao longo, né, de toda a história da nossa humanidade, mas também a gente destruiu muita coisa bonita da natureza para construir coisas que são desnecessárias, ou então que não respeitam aquele espaço. É mais ou menos nessa ideia, mas aí é a opinião de cada um, tá? Depois lá, em que aspecto a cidade em que você mora se parece com você? E aí os quatiguaenses vão falar de Quatiguá e os siqueirenses de Siqueira, e eu acho que é só, né? Não sei se tem alguém de outra cidade. Se tiver, daí vai falar da sua cidade, entendeu? É a cidade que você mora. Então, assim, mas eu nasci em tal lugar. Você daí pode fazer uma comparação, tá? Mas o foco é na cidade que você mora. Então, se quiser fazer a comparação, ótimo. A cidade que eu moro atualmente não tem nada a ver comigo, mas a que eu morava antes tinha. Ou então, a cidade que eu moro tem tudo a ver comigo, porque é uma cidade calma, é uma cidade em que eu tenho liberdade para fazer as coisas. Ou então, não tem nada a ver comigo, porque eu quero ir num monte de lugar e não tem. Agora não tem como ir mesmo, por causa da quarentena. Mas pensando no normal nosso, a gente tem poucas opções de lazer, né? Comparando com uma cidade maior. Então, é isso que vocês vão ter que pensar. Trazer bastante informação, tá? Depois lá, como o território agredido se defende da cidade que se instala nele. As cidades que convivem com seu território e as que o agridem com ferocidade e por isso pagam alto preço. Lembra que eu falei da questão que um dia volta, aquilo que a gente, né, principalmente em questão de natureza, gente. A gente acha que não tem relação alguma, mas eu vou dar um exemplo. A questão das enchentes, né? Quanto mais a gente desmata, quanto mais a gente constrói sem respeitar espaços, mais chance de quando, né, tiver uma chuva um pouco mais forte, com um nível mais alto, o que acontece? Vai ter enchente e a maioria de nós vai pagar aquele preço. Nós ainda aqui não sofremos muito com isso, mas nas cidades grandes a gente sempre vê notícias sim. Mas não tem só o caso das enchentes, sim, um monte de outros exemplos, tá? Aí vocês vão dar uma pesquisada, pensar um pouquinho para responder. Explique o que significa ser cidadão livre e adaptado no contexto da crônica. Aí vocês vão procurar essa expressão lá na crônica para vocês entenderem o que ele quis dizer quando ele utilizou essa expressão. Depois, aqui na página 33, pergunta a quem que o cronista está se dirigindo quando ele faz ali a explicação dele sobre a questão da cidade, dos gatos, perdão, compartilharem as cidades desde, né, a origem da civilização. E daí ele fala que os gatos eram considerados sagrados no Egito. E aí ele diz assim: lembram
Esse lembram quer dizer que ele está falando com quem? E se vocês observarem, a resposta está logo na sequência, tá? Ó, em que outra passagem do texto o cronista fala diretamente com o leitor? Então, quer dizer o quê? O lembram está se referindo a quem? Aos leitores, a nós leitores. E aí vocês vão observar em que outro momento, além desse que foi destacado na questão 7, em que ele fala diretamente com o leitor, com você que está lendo ali, pesquisando, tentando entender o texto. Então, aí achou lá, coloca entre aspas qual que é o trecho, pode ser o trecho mesmo, que não é um trecho muito longo. Depois lá, uma das características da crônica é a narrativa em primeira pessoa. Isso está presente no texto, como os gatos podem nos ajudar a entender as cidades. Escolha uma passagem do texto que comprove a afirmação anterior e transcreva a seguir. Só isso que vocês vão fazer. Só pegar um trechinho que comprova que está em primeira pessoa, que a narrativa é em primeira pessoa. Quem está falando em primeira pessoa, tá bom? Depois lá, observe a foto que ilustra a crônica. Leia também a legenda que a acompanha, que eu li lá para vocês. Lembra que falava do gato lá, que estava contemplando o ambiente? A seguir, escreva outra legenda para ela, considerando informações do texto. Então, vocês vão pegar um trechinho do texto que se encaixaria muito bem ali para fazer a legenda dessa foto, que eu reproduzi aqui novamente. Depois lá, o cronista conclui seu texto dirigindo-se aos gatos. Por que que ele faz isso? E aí, gente, releiam a crônica, releiam principalmente os parágrafos finais, que aí vocês vão ver que a resposta está localizada justamente ali, não só porque está falando que ele conclui o texto, mas nos parágrafos finais, que ele faz lá uma comparação, se vocês observarem, tá? Com outro personagem aí da nossa história. Aí observem lá para vocês responderem a número 10. E por fim, na página 34, diz o seguinte: para escrever com técnica, é preciso ter um método de leitura e exercitar a arte de ler. Conheça técnicas de leitura para você aplicar na releitura da crônica, como os gatos podem nos ajudar a entender as cidades. E aí tem ali do ladinho o que vem a ser releitura. Apenas na segunda leitura de um texto é que somos capazes de perceber detalhes que o autor plantou no início para preparar um efeito no final. Braulio Tavares, Língua Portuguesa, 2014. E é verdade, gente. Por isso que eu sempre falo, leia e releia quantas vezes forem necessário. Para um texto ficar bom, ele precisa de trabalho. E trabalho, como o próprio nome diz, dá trabalho. Não é assim de primeira que vai sair. Exige dedicação de cada um. Então, por isso que precisa ser feita a releitura. Por isso que eu falei, na hora que vocês forem reler, para fazer a interpretação, que vocês vão descobrindo as informações, tá? Então, ó, releia a crônica fazendo anotações e comentários, sublinhando e destacando o que você achou interessante ou importante. Crie uma forma pessoal de fazer isso. Inspire-se na curiosidade a seguir. E aí a gente tem ali uma biografia, mini biografia, né? Com essa curiosidade do Guimarães Rosa, que faleceu em 1967, um grande escritor, né, do nosso país, autor da obra-prima Grande Sertão Veredas, que mais pra frente vocês vão ouvir falar muito, tá? É uma obra muito famosa, muito importante da nossa literatura. O Guimarães Rosa, ele tinha um jeito peculiar de ler. Ele usava o sinal, que ali a gente tem um M com uma porcentagem que significa meu 100%. Quando alguma coisa em um texto qualquer era a cara dele. Ou seja, poderia ter sido escrito por ele, mas não foi escrito por ele, mesmo ele sendo escritor. Então ele achava num texto e aí ele anotava meu 100%. Porque, assim, era tão a cara dele, era tão, assim, o jeito do Guimarães Rosa escrever, que praticamente era como se ele tivesse escrito. Mas não era ele que tinha escrito. Então, ó,
Qual passagem da crônica é o seu 100%, a moda de Guimarães Rosa? E aí, aqui estão vendo que está ali como se fosse só para vocês comentarem. Nós não temos essa opção agora. Então, o que vocês vão fazer? Podem fazer tanto do ladinho, na página 34 mesmo, mas eu acho melhor vocês fazerem no caderno de vocês. Só que daí escrevam aí, feito no caderno. E lá no caderno de vocês, coloquem exercícios 11 e 12, página 34, para que eu saiba que vocês fizeram, tá? Então, vocês vão ter que fazer esse trabalho de releitura, reler toda a crônica, ir lá destacando e achar um trechinho falando, nossa, ó, esse daqui podia ter sido eu que escrevi isso, porque se eu fosse escrever, sairia mais ou menos assim o que ele quis dizer, tá? É isso que vocês farão. Gente, nossa aula já ficou muito extensa. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabe que é só entrar em contato comigo, tá bom? Nos encontramos na próxima semana e até lá, pessoal. Tchauzinho!